Mas vamos lá. Eu queria hoje compartilhar uma mensagem com vocês. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em João 16. A gente vai ler a partir do verso 5. Eu vou ler aqui na NVI. Não sei, acho que é. Tá, então acho que vai estar igual. Vai estar igual. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pode fechar os seus olhos. Senhor, eu te peço que nessa manhã a tua palavra ecoe no nosso coração, que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos, que eu possa simplesmente proclamar a tua palavra da verdade, que ela possa ferir os nossos corações e que nós saiamos daqui transformados pela tua palavra nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, a ideia hoje aqui é a gente começar a tatear um pouquinho. A gente vai falar muito sobre isso esse ano, de várias formas. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa relação que nós temos com o Espírito Santo. Sobre quem é esse Espírito e como nós tratamos ele e um pouquinho do que ele gera em nós. Obviamente, é um tema que daria uma grande série de pregações. Eu poderia pregar sobre o Espírito que é consolador, o Espírito que fala com o Pai, o Espírito que aponta para o Cristo. Isso tudo daria uma única pregação em cada uma delas. Mas hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que o Espírito gera em nós. Sobre a tensão que o Espírito gera no nosso espírito. Essa relação que nós temos do que o Espírito gerou em nós. Tá? Então, isso vai ficar um pouquinho mais claro conforme vocês forem entendendo. Mas, basicamente, minha proposta aqui é que o Espírito Santo, ao ser enviado pelo Filho e ao ser agora habitado dentro de você, ele gera um tipo de tensão entre a era que nós vivemos e a era vindoura. E por isso que o nome da minha pregação hoje é Esse Relacionamento Tá Tenso. Então, é basicamente isso. A gente vai falar sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Mas antes eu vou dividir aqui ela em duas partes. Minha primeira parte é que, para a gente falar sobre relacionamento, vocês precisam acreditar de verdade que o Espírito Santo é uma pessoa. Vocês precisam entender isso. Relacionamento não se dá entre uma pessoa e uma cadeira, uma pessoa e uma pedra, uma pessoa e um poder. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo é uma pessoa. Você vai falar, isso é óbvio, eu sou um cristão, eu creio na Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Muitas vezes, nominalmente, nós cremos nisso, mas nós não agimos muitas vezes como se o Espírito Santo fosse uma pessoa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai se relacionar com essa verdade de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, beleza. Um relacionamento pessoal, ele só pode ser desenvolvido, igual eu disse, se você respeitar a pessoalidade de ambas as partes. Você só tem relação com alguém se você respeita a pessoalidade dessa pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, você não linka diretamente que ele tem uma pessoalidade. O Espírito Santo tem ele fala,
ele tem uma vontade, ele tem um intento, ele tem uma forma de agir. Ele tem coisas que você faz e você desagrada a ele. Você ofende o Espírito Santo. Você agrada o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é só uma pessoa distante. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que, assim, é a pessoa mais próxima de você, inclusive. Mais do que o seu esposo ou a sua esposa, que seria a maior das alianças, o Espírito Santo habita em você se você é um cristão. Lembrando que uma vez que você é um cristão, a palavra nos diz que o Espírito Santo passa a fazer morada em você. O Espírito Santo é Deus, Espírito que vive em você. Ou seja, você deveria dar muito valor para qual tipo de relação você tem tido com esse Espírito. Porque ele é a pessoa mais próxima de você. E é por isso que, quando você pensa nisso, mais uma vez, enquanto eu estou falando, você deveria lembrar do primeiro mandamento de Moisés. Lembra? O primeiro mandamento de Moisés é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Até as coisas boas. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui. Então, você deve amar o Espírito Santo mais do que o seu esposo, a sua esposa, que você deve amar muito. Que os seus filhos, que o ouro e que a prata, como nós cantamos aqui. Então, o tipo de amor que você tem pelo Espírito Santo é literalmente o amor que você tem por Deus, porque Ele é Deus. Então, isso está ligado ao primeiro mandamento. Também está ligado a Jeremias 31, que é quando o Espírito, essa obra da nova aliança é: eu vou colocar a lei no coração e na mente de vocês. Então, antes o que estava fora e vocês não conseguiam cumprir, agora está dentro e capacita vocês para cumprir. Então, olha que interessante. A relação do Espírito, ela não é uma relação em que você consegue sozinho se relacionar. O Espírito Santo pega na tua mão e te ensina a como se relacionar com Ele. Entendemos aqui? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Como que a gente pode, então, aí vindo para um pouquinho, termos um pouco mais práticos, eu quero falar com vocês sobre isso. Como que nós podemos nos relacionar melhor com o Espírito? E aqui eu queria que vocês, quem é casado, pensasse aqui diretamente no seu próprio casamento. Como que você se relaciona bem com a sua esposa? Precisa ter comunicação. Você precisa entender o que ela gosta. Ela precisa te falar o que ela gosta. Eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo está disposto a te falar o que Ele quer. Está escrito na palavra dele, inclusive. Mas nós também não somos aqui pessoas que acreditam, nós somos carismáticos, então nós acreditamos que o Espírito Santo não está calado. Ele não parou no cânon da Bíblia e se calou. Nós acreditamos que Ele ainda fala nos dias de hoje. Então, nós temos a palavra de Deus, que é acima de todas as coisas a vontade. Então, você vai passar por esse crivo sempre, mas você tem um relacionamento pessoal com Ele que você deveria conseguir ouvi-lo. Olha como é interessante. Tem uma pessoa chamada, na verdade, chamaram ele de Barnabé no Novo Testamento. Se você for ler lá em Atos, deram um nome para Barnabé que significa o quê? Filho da consolação. Se você for ver o que é basicamente quase a mesma palavra no grego do que é aqui o consolador que a gente leu. Barnabé era o filho da consolação, era o filho do Paracletos. Então, alguém olhou para Barnabé, que é uma loucura sem fim, e falou assim: como que a gente vai chamar esse cara? Ele é tão parecido com o Espírito Santo que não tem outro nome para ele. O nome dele é Filho da Consolação. Porque ele é igual ao Paracletos. Ele é igual o Consolador que Jesus enviou. Isso aqui é um choque para a gente. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas isso se subentende que os apóstolos, então, eles sabiam as características do Espírito Santo. Porque eles olharam para Barnabé e falaram assim: o que esse cara tem é igual o que o Espírito Santo é. Eles conheciam as características do Espírito. Então nós precisamos ter tempo não só de fala, mas tempo de ouvir o que o Espírito quer falar.
Numa conversa você fala sozinho? É legal você sentar com aquele cara que não para de falar nunca? Isso é uma conversa? Não é. Por que as nossas orações muitas vezes são então monólogos? Por que nós falamos e encerramos e vamos dormir? Irmão, isso não é conversa. Você só falou. Você nem deu tempo do Espírito falar. Nós temos que abrir espaço para o Espírito Santo falar, ouvir a Ele. Nós precisamos ouvir o Espírito. Amém, irmãos? Então, ok. Eu contei isso até acho que pro Rê, na casa dele essa semana. Tem um testemunho, eu terminei a biografia do John Wimber, estava lendo esses tempos atrás. E a Carol, a esposa dele, conta uma situação muito específica em que eles estavam com um grupo indo orar por cura lá em Londres. E assim, no ápice da Vineyard, em que assim, cura era a rotina deles. Então eles chegavam numa cidade e eles não iam ministrar só à noite. Eles iam para as praças durante o dia, ministravam cura nas praças, nos restaurantes, e à noite ministravam cura nas igrejas. Só que chegou em Londres, o pastor da igreja de Londres fala para ele, John, fala para ele, para todo o time que está com ele, então, tomem cuidado, porque assim, eu sei que vocês têm um tipo de manifestação meio estranha, que vocês tá tendo com onde vocês estão, mas aqui o inglês, ele é diferente, o inglês ele é mais quieto, o inglês ele é assim, assado, tal, toma cuidado. Por fim, o time de jovens fica triste, né, porque nunca tinha ouvido ninguém falar nesse sentido. Quando o pastor vai embora, o John Wimber fala assim, não, ele está certo, a gente tem que tomar cuidado, a gente está na igreja dele, a gente está na cidade dele, e as pessoas são diferentes. Vamos tomar um cuidado com o tom de voz, com a forma que a gente fala e tudo mais. E aí ele levanta e vai embora. Quando ele levanta e vai embora, ele para na porta, a esposa dele conta, isso tem no livro, ele para na porta, ele abre a porta, e aí ele vira para trás e fala assim, então, isso que eu acabei de falar fui eu falando. E aí o Espírito falou agora para mim que é para vocês serem vocês mesmos. Vão e sejam vocês mesmos. No dia seguinte não tinha inglês. Tinha mais de 100 curas acontecendo em um único culto. Nós precisamos dar espaço para o Espírito falar. Ok? Problemas que podem surgir. E por que nós tratamos o Espírito Santo de forma tão impessoal? O primeiro problema é que a gente descreve o Espírito Santo normalmente de forma impessoal. Me deem ilustrações do Espírito Santo. Vai, falem. Ilustrações do Espírito. A primeira que vem na sua cabeça. Alguém me fala. Vai. Como? Pomba. Legal. Fogo, talvez. Você pode lembrar de Atos 2. Você pode lembrar de vento. Nada é pessoal. Entende? Isso te leva a um pensamento de que o Espírito Santo não é uma pessoa. Você nunca pensa, Espírito Santo, aí você lembra de alguém. Você sempre vai lembrar de uma coisa. Só que todas essas coisas, elas aconteceram na Bíblia, mas elas refletem características do Espírito Santo. O Espírito é como um vento. Ele é como um fogo. Ele é como uma pomba. Ele não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ok? Então, o segundo, e eu vou passar muito rápido porque esse é muito teológico, mas o segundo problema é que a palavra Espírito tem a ver com tradução da nossa Bíblia. A palavra Espírito, ela vive num eterno dilema dentro da sua Bíblia. Porque em momentos ela é escrita com E, em momentos ela é escrita com E maiúsculo, em momentos ela é escrita com E minúsculo. Então, sempre que você lê o E minúsculo, você pensa assim, é o meu Espírito. E sempre que você lê o E maiúsculo, você vê e fala assim, não, é o Espírito de Deus. Só que isso aí não é claro no texto original. Porque é exatamente a mesma palavra. Então, isso passa por toda uma questão teológica que eu não vou entrar aqui, mas o Gordon Fee fez um estudo algum tempo atrás, bastante tempo atrás, e a gente chega à conclusão que em 90%
das vezes em que a palavra Espírito aparece nas cartas de Paulo e na teologia paulina, ela está se referindo ao Espírito de Deus. Vamos ver um exemplo disso. 1 Timóteo 1, 7. Pode colocar. Eu vou passar rapidinho aqui, só para vocês entenderem isso. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem o que dizem, nem as coisas acerca das quais afirmam... Opa, é isso mesmo? Será que eu estou com o texto errado? Não. Passa um, para eu ver. Volta um, então. Vai no 6. Não, errei o verso. Deixa eu achar. Segunda Timóteo? Então vamos lá. 2 Timóteo 1, 7. Isso, muito obrigado. Como é bom ter amigos leitores da Bíblia. 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Volta lá, pode voltar, pode ficar aqui. Temos um E minúsculo. Quando você lê, você pensa o quê? Que é o seu espírito. Mas isso não é verdade aqui. Porque Paulo escreve Gálatas e ele atribui o domínio próprio a quem? Ao Espírito Santo. Então, quando você lê aqui, você deveria ler, pois Deus não nos deu um espírito, Deus nos deu um espírito de covardia. O Espírito Santo não é covarde, o seu pode ser, o Espírito de Deus não é, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Quando você entende a teologia de Paulo, você sabe do que ele está falando, mas quando você lê a sua Bíblia aqui, o E minúsculo te confunde. Então, o que eu queria falar para vocês é, quando vocês forem ler a Bíblia, tomem cuidado com essa relação de E minúsculo e E maiúsculo. Isso aqui não é... E assim, 90% das vezes vai ser o Espírito... Partam do pressuposto de que é o Espírito de Deus. Tá bom? Beleza. Por que eu estou falando disso? Porque faz diferença. Porque covardia é uma característica pessoal de alguém. Entende? Então o Espírito Santo não é covarde. Ele é um espírito de poder. Tá bom? Beleza, vamos lá. Eu tenho bastante coisa para falar ainda. Eu esqueci de colocar o cronômetro. Existe o... eu comprei para à toa esse cronômetro. Né? Aí, outra coisa importante. Os verbos usados para o Espírito Santo são várias vezes verbos pessoais. Eu não vou colocar aqui, não precisa passar aqui, mas eu vou falar aqui. Primeiro, se você estiver anotando. 1 Coríntios 2,11. O Espírito conhece. 1 Coríntios 2,13. O Espírito ensina. 1 Coríntios 12,11. O Espírito trabalha. 2 Coríntios 3,6. O Espírito dá a vida. Gálatas 4,6. O Espírito clama. Gálatas 5,18. O Espírito guia. Romanos 8,16, o Espírito dá testemunho. Isso aqui mostra pessoalidade, tá? Não existe uma pedra que dá testemunho. Não existe uma pedra que dá a vida. Entende? Não é um poder que dá a vida. Não tem, entendeu? Então vamos lá. Vamos para o próximo que a gente quer seguir aqui. E aí, então, beleza, Gá. Então a gente entendeu. O Espírito Santo, ele é pessoal e a gente tem que se relacionar com ele. Mas eu também queria colocar aqui para vocês algumas coisas. O Espírito Santo tem uma relação com o Pai, especificamente. E uma relação com o Filho. Isso está escrito no Novo Testamento, na sua Bíblia aí. E eu queria que você entendesse essa pessoalidade através do próprio texto que a gente leu. Porque está escrito que Jesus fala assim, basicamente, tenho muito o que dizer, mas vocês não podem suportar. É tipo, tem uma parada para te contar, mas você não consegue agora. Aí, imagina, sou eu ali, morrendo de ansiedade. E aí, o Espírito, ele fala assim, mas o Espírito vai vir e vai te falar. Ou seja, esse é um verso muito importante. Porque o Espírito fala depois. O Espírito se comunica. O Espírito comunica a vontade do Pai e do Filho para você. Então,
A forma de comunicação do Pai e do Filho é por meio de quem? Do Espírito. Certo? Existe uma relação que o Espírito vai apontar para o Pai. Então, para Paulo, o Espírito é o revelador da mente de Deus. 1 Coríntios, ele vai falando nos capítulos iniciais que nós só podemos experimentar a cruz por aquele que conhece a mente do Pai, o Espírito Santo. Ou seja, quem traduz as coisas que Jesus... Por isso que Jesus está falando aqui. Agora vocês não conseguem entender, mas quando o Espírito vier, ele vai comunicar. Quem traduz a mente de Deus para nós é o Espírito. O Espírito Santo mora em você e traduz a mente dele mesmo, que é Deus, para nós. Ok? Isso, portanto, devia te fazer entender que é muito importante você entender o Espírito Santo. Ok, mas agora na prática, o que isso muda? O que isso muda? Então, a primeira coisa que eu queria colocar na nossa prática e na nossa vida diária que é: pessoas falam e são ouvidas, igual eu te falei, pessoas ofendem e são agradadas. Você deveria ter acima de todas as coisas o zelo no seu coração e o temor de agradar o Espírito Santo. Você deveria desejar demais, irmão, agradar o Espírito Santo. Você deveria acordar de manhã todos os dias da sua vida pensando: o que eu posso fazer para agradar o Espírito Santo hoje? Esse deveria ser o tipo de relacionamento que a gente tem com o Espírito. Sabe por quê? Porque pessoas não gostam de ser usadas e jogadas fora. Eu vou te contar um segredo: o Espírito Santo também não. O Espírito Santo não está aqui. A gente vai falar muito sobre dons do Espírito esse ano. E eu tenho expectativa daquilo que Deus vai fazer com a gente. Mas a gente tem que entender. A gente não pode usar o Espírito a nosso favor. Ele não é uma coisa que você usa e joga fora. Ele não é uma coisa que você usa para poder próprio, para você ganhar dinheiro. Ele não é uma coisa que você usa para você ganhar prazer sexual. Isso é abominável, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós nos relacionamos com o Espírito. Porque nós não usamos aquilo que Ele nos deu para nosso próprio benefício. Amém? Vocês estão muito quietinhos. Uma outra coisa que eu queria pontuar para a gente fechar sobre a pessoalidade é: você pode ter muitas relações, e aos pais aqui presentes, aos pais, a nossa amiga Rafa, que vai ser mamãe, e o Doglão, papaizinho, mais novos. Nós temos que entender que o que é importante para nós é importante para os nossos filhos. Certo? O que é importante para nós. Então, na psicologia, a Pam pode falar melhor que a gente, a relação do casal, o tipo de relação que acontece entre o pai e a mãe é muito importante para o filho. Porque ele vê o que é importante para eles. Isso é replicado depois. Eu vou te falar que existe uma relação que é mais importante. O seu filho precisa entender. Você quer que seu filho se converta? Você quer que as pessoas ao seu redor, de certa forma também, o filho muito mais, mas as pessoas ao seu redor vejam valor em Deus? Dê valor à sua relação com o Espírito Santo. Dê valor à sua relação com o Espírito Santo. O seu filho precisa, você precisa mais, mas o seu filho também precisa olhar para você e falar: isso é importante para o meu pai e para a minha mãe. Eles valorizam isso demais. Não importa o que aconteça, os meus pais estão debaixo dos pés do Senhor todos os dias. Isso é importante, isso vai formar um caráter cristão nos seus filhos. Então nós precisamos ter isso claro também para cuidar da nossa casa. Qual é a melhor forma de cuidar da sua casa? Cuidando da sua relação com o Espírito Santo. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Então, tá bom. Entendi. A relação com o Espírito ela é muito importante. Mas eu queria, então, entender por que você está falando que ela é uma relação tensa. Por que você chamou essa relação de tensa? Porque parece tudo tão maravilhoso o jeito que você está falando para mim aqui. Você está falando, o Espírito fala, e eu ouço, e essa coisa maravilhosa, essa relação. Então, o ponto é que existe uma coisa em você que se chama queda, se chama pecado. E isso daí gera um tipo de tensão entre você e o Espírito Santo. E por mais que em Cristo nós somos redimidos, nós vamos conviver com esse pecado de certo aspecto até o dia do retorno dele, quando nós seremos transformados completamente. Então existe uma tensão aqui. Eu quero explorar isso aqui agora. Então, o processo de conversão de um cristão, vamos lá. Como que um cristão se converte? Como que acontece na nossa perspectiva aqui, né? Então, um cristão se converte, ele batiza e ele recebe o Espírito Santo. Nós não acreditamos, a gente vai falar sobre isso no dia da confissão, que existe um segundo momento em que você vai receber o Espírito Santo. Eu batizei e vou receber depois. Nós não acreditamos nisso. Então você converte, batiza e recebe o Espírito. Normalmente, se você lá lê Atos, Filipe pregando para o eunuco, tudo aconteceu no mesmo dia. Ele vai, prega, o cara converte, batiza e é cheio do Espírito. A Filipe é transladado e vai para outro lugar pregar. É assim que aconteceu na igreja apostólica. Então, conversão, batismo e enchimento do Espírito acontece de forma quase simultânea. Deveria acontecer. Hoje em dia, porque a gente fica nessa de, não, vamos fazer um curso de batismo. Vamos fazer... Tudo bem, a gente não está aqui contra. Porém, contudo, todavia, eu vou ser sincero. Não tem na Bíblia. Né? Filipe pregou, foi lá e batizou. Né? Isso aconteceu aqui alguma vez, o rei e o Rafa estavam na casa lá do Rafael e da Sara, perceberam que eles não eram convertidos, que eles precisavam batizar. Quando eles tinham batizado, eles não eram convertidos, ou seja, não batizaram. A gente vai batizar. O que eles fizeram? Desceram e batizaram. Tá, ponto. É assim que a gente crê aqui. Isso acontece, então, e aí, o que o batismo simboliza? Ele simboliza a inserção do cristão numa comunidade a qual Deus comunica aos homens. Como é o nome dessa comunidade? Igreja. O batismo é o portal de início. É a gente pegando alguém e falando assim, esta pessoa agora faz parte da igreja de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, Jesus não se comunica fora da sua igreja. Ter pessoas desigrejadas é uma grande anomalia da nossa época. Isso não deveria existir. Infelizmente, nós entendemos que por falta de evangelho também muitos se machucaram em muitos lugares. Eu não estou aqui batendo nessas pessoas, porque muitas vezes são pessoas feridas que precisam ser curadas. Mas, fato é, sendo uma anomalia gerada pela pessoa ou pela pessoa que a machucou, é uma anomalia. Beleza. Então, e aí, esse Espírito Santo, o que ele faz? E a igreja é uma comunidade escatológica. Ela é uma comunidade que desfruta das bênçãos do tempo do fim. Nós já desfrutamos de coisas do tempo do fim, não de forma plena, mas nós desfrutamos sim. Nós temos coisas que o Espírito Santo gerou em nós, que foram coisas novas, que são coisas do reino vindouro. Sendo assim, quando você desfruta da igreja, você, de certa forma, está desfrutando da realidade do fim dos tempos também. Ok? Então, o nosso presente ele é totalmente impactado pela realidade futura. Eu vou te dar um exemplo aí da sua realidade. Se você tem que trabalhar no dia seguinte, você deveria, pelo menos, estar em algum lugar à noite pensando, não posso dormir tarde, porque amanhã eu acordo cedo. Certo? A realidade futura impacta a sua realidade presente.
Isso acontece conosco também em relação à escatologia. Aquilo que você acredita que é o futuro impacta a forma que você se move agora. Então você se posiciona de uma forma agora pelo aquilo que você acredita no futuro. Por isso que se você não tem claro de como se dá a volta de Jesus e qual é a sua esperança, você tem um problema. Porque talvez você esteja se posicionando de forma errada. Beleza? Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Eu só abrir a caixinha na cabeça de vocês. Então, o nosso presente ele é impactado pela realidade futura. E o Espírito Santo é aquele que prova que as bênçãos já estão no nosso meio. Então, 1 Coríntios 10, 11. Pode colocar. 1 Coríntios 10, 11. Eu vou ler aqui, está aqui. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Para nós. Paulo está falando para quem? Para as pessoas que estão ali, os coríntios e ele. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Mas Paulo viu a volta de Jesus? Não. Mas ele fala que o fim dos tempos chegou sobre eles. Porque a realidade futura está presente em todo aquele que é cristão. O fim dos tempos é uma realidade do Evangelho. É parte do Evangelho que não pode ser jogada fora. Logo, você vai ter que lidar com isso. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Surgiram coisas novas, irmãos. Coisas novas se surgiram aqueles que agora estão em Cristo. O que são essas coisas novas? É a realidade futura. Agora nós temos uma viva esperança. Agora nós temos clareza, nós temos coisas novas no nosso meio. O Espírito Santo gerou isso em nós. Amém? Glória a Deus por isso. Nós agora temos coisas novas, mas agora nós temos um outro problema, porque nós somos seres entre eras. Nós estamos entre a era presente e entre a era futura agora. Nós agora vivemos um eterno dilema. Porque você enxerga aquilo que é certo, aquilo que é pleno, mas você não pode desfrutar dessa plenitude agora. Ainda que você desfrute de um certo aspecto. Nós temos acesso a esses tesouros futuros. Nós passamos a desfrutar do quê? De santidade. Você entra num processo de santificação. Então, você foi justificado e agora você é santificado pelo Espírito. E aí acontece o quê? Você começa a caminhar. E aí você está lá caminhando na sua vida cristã, quando de repente você peca. E isso acontece todos os dias. E aí você peca, cai, se arrepende. E Jesus te justifica. E você continua a sua caminhada. E você vai lá, e você vai vivendo, e você vai se aperfeiçoando até ao momento que você não tem o pecado mais X, você já passou pelo pecado Y, você conseguiu, o processo de santificação vai acontecendo. Mas eu te digo, irmão, até o fim da sua vida, aqui, não vai ter um momento, aquela ideia que a gente tinha, algum momento que você pode ter que, não, quando chegar no fim da minha vida, é porque eu estou preparado para ver o reino de glória. Não, não estará. Não vai ter um momento em que você vai chegar lá no fim e você vai falar, fiquei bom bastante e agora eu mereço ir para o céu. Só a cruz pode salvar você até o fim. Só a cruz traz justificação de pecados. Você vai ser um ser imperfeito que Jesus amou até o fim da sua vida. E esse é o teu dilema. Esse é o nosso dilema. Seres imperfeitos que vivem entre eras, que veem a plenitude dos tempos pela fé, mas que tem que conviver com a realidade presente. Então, em relação a essa tensão, os crentes verdadeiros vão passar uma vida inteira olhando o ideal e tendo lidar com o real. E aqui vai surgir provavelmente um grande problema.
Porque a gente tem dois casos aqui. E os casos são, ou nós temos pessoas na igreja que simplesmente vestem a máscara, ignoram os seus pecados, deixam eles, inclusive, irem no escuro, o pecado ganha força no escuro. Se você ler a Bíblia direito, você vê que Paulo, Tiago, consistentemente, as pessoas, os primeiros apóstolos estão ali, confessem os seus pecados uns para os outros. Coloquem os seus pecados à luz. Porque a igreja é uma comunidade redentora, a qual Jesus comunica. Então nós temos o tipo de pessoa que finge que o seu pecado não existe e o pecado ganha força e ela vira um hipócrita. Ou nós temos o tipo de pessoa que também tem um grande dilema, porque ela vive uma grande crise e ela se acha uma hipócrita sempre. Por quê? Porque ela convive com culpa. Ela convive com culpa porque ela olha o ideal. Então nós olhamos esse Jesus tão belo, tão santo, esse Espírito Santo tão consolador, essa presença tão palpável, esse amor tão grandioso. E aí nós olhamos para nós mesmos. E aí você fala, eu sou um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Eu não mereço. Eu não posso fazer isso. Como que eu vou orar? Como que eu vou orar pelos enfermos? Como que eu vou manifestar algum tipo de dom do Espírito? Não. Como que eu posso pregar a palavra? E eu vou te falar uma coisa. As duas pessoas não entenderam o evangelho de verdade. E eu vou te explicar o porquê. Porque nós não somos seres merecedores. Mas Jesus, ele deu uma ordem aqui. O verso que a gente leu é muito profundo, irmãos. A gente poderia ficar só no João 16 aqui. Porque ele fala assim, se eu não for ao Pai, o Espírito não vem. Isso então implica que deveria haver uma ordem nas coisas. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se não for ao Pai, o Espírito não vem. Jesus está falando, existe um gatilho para o Espírito vir. Eu estar com o Pai. Que é basicamente ele falando assim, após eu terminar a minha obra redentora, aí o Espírito pode vir. E aqui eu queria ter uma grande chave, que é a seguinte. Jesus está colocando essa ordem e a gente tem que se atentar para essa ordem no nosso dia a dia. Porque o que acontece? Jesus está não só dizendo sobre vontade e de poder de que ele mandaria o Espírito, mas se o Espírito vem, como ele já vinha, assim, o Espírito está presente no Antigo Testamento, tá bom? Eu não estou falando que o Espírito não estava, mas o Espírito operar da forma que opera na igreja hoje em dia e habitar em você, não poderia acontecer porque seria uma crise sem solução. Porque não tinha obra redentora. Então você olharia para você mesmo e falaria assim, eu não sou o bastante. Eu olhei essa grandiosidade, eu não consigo, eu não sou o bastante. Mas Cristo teve o cuidado de fazer assim, eu vou terminar a minha obra redentora. Para que quando o Espírito venha, vocês possam ter paz com Deus. Porque não é mais sobre o que vocês fazem, é sobre o que eu fiz. A obra redentora de Jesus, ela te proporciona paz na relação com o Espírito. Agora você vê que não é suficiente e você faz o quê? Descansa. Porque Ele foi o suficiente. Então, essa ordem não pode ser invertida. Então, sempre que você for lidar com algum tipo de culpa, sabe? Como que eu posso fazer isso? Eu sou um ser pecador. E Jesus te escolheu assim. E te colocou nesse processo de santificação assim. E Ele vai te ajudar a vencer o pecado assim. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, não deveria ter culpa em nós. Não deveria ter alguma coisa que nos impede. Nós fomos salvos. Paulo, em Romanos 8, fala isso de forma consistente. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nada pode os condenar mais.
Mas, eu tenho errado, e eu mirei, e eu não sei o que fazer, e agora eu estou arrependido, eu não vou poder agora mais conversar. Irmão, pelo amor de Deus, é o oposto disso, é o oposto disso. Você se irou, você pecou, você caiu, você fornicou. Assim que a gente vem falando de pecado pequeno, porque a gente tem medo de falar de pecado grande, na nossa concepção aqui. Então Jesus perdoa todo tipo de pecado. Está escrito na palavra de Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não estou falando que não tem disciplina eclesiástica e que pecado não tem consequência. Tem consequência, sim. Eu não estou passando mão, não é hipergraça. Estou fazendo esse disclaimer. Mas Jesus tem poder suficiente para perdoar todo tipo de pecado. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nada deveria impedir a sua relação com o Espírito Santo. Nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de pecado que se manifesta, nenhum tipo de dúvida que se manifesta, nada deveria ser. E eu tenho aqui autoridade bíblica para dizer para vocês, isso não provém da parte de Deus, provém de Satanás. Acusações não provêm da parte de Deus. Quando o nosso Deus acusa, Ele acusa querendo consolo. O Espírito é consolador. Ele te acusa para tentar te fazer arrepender, de braços abertos para te trazer de volta. É o pai olhando para o filho pródigo. Ok? Então, por favor, irmãos, nós precisamos entender que essa tensão gerada no nosso espírito, ela tem que ser acalmada pela cruz. Mas nós também não podemos fingir que ela não existe. Ela existe. Essa tensão existe. Se você é um cristão real, você vive nesse eterno dilema de não se sentir o bastante. E glória a Deus por isso. Nós nunca vamos ser o bastante. Nessa comunidade, nessa igreja, vocês nunca vão ver a gente dizendo que alguém foi bom o bastante, que alguém conquistou alguma coisa pelo mérito próprio. Nós queremos que o Espírito Santo dirija todas as coisas. Ele é o capacitador de todas as coisas. Só Ele pode fazer, só Ele salva os casamentos perdidos, só Ele salva os filhos que foram embora, só Ele olha para aquele perdido que você fala, esse aqui não tem a mínima chance. Sabe essa mania maravilhosa que a gente tem de a gente olhar e falar assim, esse aqui é bom de converter, esse aqui já não é tão bom de converter. O Espírito Santo não olha para isso, Ele está olhando e falando, eu convenço o pecador do seu pecado e eu tenho poder para isso. E é por isso que o Espírito Santo é chamado de o selo. Ele é o selo. Ele é chamado de três coisas muito importantes. Paulo chama o Espírito Santo de três coisas. Ele chama de selo, ele chama de primícia e ele chama de primeiros frutos. Ele usa essas três palavras para falar do Espírito de forma consistente no Novo Testamento. Selo significa que está garantido, que ele é seu. O selo está literalmente, eu vou cumprir aquilo que prometeu. O Espírito é o selo. Isso aqui pertence a alguém. E Efésios 1 fala que você recebe o selo quando você converte. Você converteu, você recebeu um selo do Espírito. Você é propriedade privada do Espírito Santo, de Deus. E está sendo enviado para proclamar isso. Ele é a primícia da ressurreição. Então hoje nós olhamos para... ele é o começo da ressurreição, porque nós teremos uma ressurreição plena. Porque ele é o começo de uma grande obra. Nós estamos no início, irmãos, esse é só o começo. Esses primeiros anos que nós vamos viver aqui como Movimento Basileia, eu não estou nem falando aqui de anos, 10, 15, 20 anos. Pode ser que a gente viva 90, 100, 500, 200, eu não sei quantos anos essa terra vai durar, mas é pouco perto da eternidade que nós vamos viver com Cristo Jesus. É só a primícia. É só o começo. Nós estamos aqui numa era passageira e nós vamos chegar no nosso destino final. O reino de Deus instaurado sobre a terra e Jesus governando sobre todas as nações.
Então, é a primícia da ressurreição. E são os primeiros frutos. Sabe por que são os primeiros frutos? Porque já deu fruto. Porque a gente também não pode virar um futurista extremo, de que as coisas vão acontecer só no futuro. Então, a gente vai ter o reino vindouro, e as coisas todas vão acontecer no futuro, e por enquanto nós ficamos aqui, mas não. O Paulo fala sobre primeiros frutos, não primeiras sementes. Primeiros frutos. Ou seja, alguma coisa frutifica no tempo atual. Enquanto você prega o evangelho para alguém, enquanto você manifesta os dons do Espírito, enquanto os frutos do Espírito falam mais alto na tua casa, isso são os primeiros frutos da grande colheita de Jesus. Nós estamos aqui, nesse momento, agora, começando a entender, então, que nós vamos ser esses seres entre eras. E essa tensão, ela vai sempre habitar em nós, mas ela deveria ser um catalisador para aquilo que é a nossa viva esperança, irmãos. Nós deveríamos olhar para isso e falar assim: eu sou um ser entre eras. Eu vivo o tempo presente, mas eu sei que existe mais. Eu sou um ser imperfeito, mas eu sirvo aquele que é perfeito. Então nós começamos a viver de forma radical no tempo presente uma realidade futura. E muitos dizem para a gente: não, isso daqui que vocês falam, isso aqui é radical demais, isso aqui. Irmãos, não existe radicalidade quando nós estamos dentro da palavra de Deus. Nós estamos olhando para o Espírito Santo e dizendo: Espírito, o que você quer? Espírito, o que você quer? Qual é o seu desejo? Qual que é o seu desejo? Qual o seu desejo para agora? Nós, como liderança, eu, o Rei Rafa, estamos sempre pensando: o que Deus quer para a nossa comunidade? Mas nós temos que pensar muito além disso, muito além de tudo isso. O que o Espírito quer para o nosso tempo? O que o Espírito quer para a nossa região? O que você quer fazer agora? Você quer falar agora como que a gente vai agir? Como a gente vai responder a isso? Nós precisamos começar a ter esse discernimento, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E para encerrar, o Espírito é conselheiro. O conselheiro, o consolador, ele também é conselheiro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não há nenhum tipo de problema. Não há nenhum tipo de solução que é inevitável. O conselheiro vai sempre estar com você. O que eu quero falar é que muitas vezes esse conselheiro, e aí a gente vive um outro dilema. Porque você fala assim: Gá, muito legal tudo que você está falando, mas não existe eu sentar na minha mesa igual eu sento com meus amigos para conversar com o Espírito Santo. Mais ou menos. Mas tudo bem, eu entendo o que você está falando. Não é algo tão... Não é trivial, você não está vendo, é pela fé. Ele fala dentro de você. Ele fala com você. Como eu vou discernir o que sou eu e o que é o Espírito? Como eu vou discernir se é um conselho da carne ou do Espírito? E o meu ponto aqui é: muitas vezes, e eu quero liberar vocês para ter essa paz, nós não precisamos ficar fazendo essa divisão do que é meu e o que é o Espírito. Sempre vai ter esse problema. Sempre vai ter alguma coisa misturada. Sempre vai ter o Gabriel e o Espírito misturado. E a gente vai precisar discernir cada vez mais. Isso é com o tempo. Você vai discernindo uma relação, igual uma relação, você vai discernindo a pessoa, você vai entendendo quem ela é, e você vai entendendo como funciona. Então você precisa entender você precisa entender o Espírito. Pessoas que têm dificuldade de se entender, vão ter dificuldade de entender o Espírito. Porque sempre vai ser uma coisa, sempre não, 90% das vezes, você não vai ouvir uma voz bradando no seu ouvido aquilo que tem que ser feito. Você vai precisar discernir isso.
Como eu acho que, e nós acreditamos aqui, a Bíblia fala que é uma boa forma de discernir coisas. Compartilhe, primeiro, com humildade. Segundo, compartilhe com irmãos para discernir coisas juntos. Tem mais tempo sobre isso. Não seja ansioso. O Espírito falou alguma coisa, não sai da oração e manda mensagem para o seu amigo. Eu vi alguém falando, eu não vou lembrar quem é, mas eu vi alguém falando que eu meço o quão profundo foi uma revelação por o quão rápido a pessoa falou. Se ela falou muito rápido, não é muito profundo. Porque intimidade você tem que trabalhar. Muitas vezes nem é compartilhada. A pessoa vem te falando muito rápido sobre uma experiência que ela viveu. Talvez não tenha sido tão profunda. É uma ânsia muito grande da gente falar. Às vezes a gente tem que ruminar mais as coisas, discernir mais. O Espírito Santo te falou alguma coisa? Discerne. Eu não estou falando que vão existir situações que você vai estar ali com alguém, Deus te deu uma impressão do Espírito na hora, você precisa falar. Tudo bem. Glória a Deus por isso acontece. Palavras de conhecimento e tal. Mas estou falando de relação. Aquilo que vai sendo aprofundado na nossa relação. Você vai conhecendo o Espírito. Não viva de pequenas revelações. Viva de grandes intimidades. Tudo bem? Vocês entendem o que eu estou falando? É isso, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês hoje.